Então, gente, vamos aqui resolver as questões da prova, tá? Vou resolver aqui as 8 questões. Eu anulei 2 questões, tá? Porque, infelizmente, ninguém acertou e eu decidi anular. Então, os pontos dela estão distribuídos na prova, tá joia? Então, vamos começar pela primeira questão de tipagem sanguínea, tá? Um ex-aluno da UF estava com várias amostras de sangue para determinar o grupo sanguíneo, mas, infelizmente, deixou cair os reagentes utilizados nessa tipagem. O ex-aluno pensou e lembrou que tinha uma grande quantidade de hemácias de um paciente sabidamente do grupo A e soro de um paciente sabidamente do grupo O. Né? Quais grupos sanguíneos esse aluno conseguiria identificar? Justifique sua resposta. Então, gente, tem algumas maneiras de vocês responderem essa questão. A maneira que eu acho mais tranquila de responder é imaginar o que a gente tem, né, nesse soro do paciente tipo O e que são essas hemácias, né, do paciente do grupo A. Então, o soro do paciente tipo O tem anticorpos anti-A e anti-B. E as hemácias do paciente do tipo A são hemácias do tipo A. Então, eu tenho esses dois reagentes para tentar determinar os 4 grupos sanguíneos. E a pergunta da questão é: quais deles eu consigo determinar com certeza? Tá, gente? Então, assim, para que a gente determine um grupo com certeza, ele precisa se apresentar nesses testes de maneira diferente. Tá? Então, se dois sangues, né, o sangue tipo 1 e o sangue tipo 2, eles comportam-se da mesma forma ao reagir com esses antígenos, eu não consigo identificá-los, nenhum nem outro, porque eu não tenho certeza. Mas, se eu tenho um tipo sanguíneo que reage diferente dos outros tipos para esses dois reagentes, aí eu consigo sim identificar. Tá? Então, o que é que eu aconselharia para resolver essa questão? Você colocar os 4 tipos sanguíneos e mostrar como eles reagiriam, tanto com o soro do paciente O, como as hemácias do paciente A, né, que são os dois reagentes que você tem. Você não tem todos os reagentes da tipagem sanguínea. Né? Quais seriam todos os reagentes da tipagem sanguínea? Hemácia do tipo A, hemácia do tipo B, hemácia do tipo A e hemácia do tipo B. Aí, com essas duas hemácias separadas, né, hemácia do tipo A e hemácia do tipo B, você conseguiria. Se aglutinasse a hemácia do tipo A, né, o sangue total do paciente, aglutinasse a hemácia do tipo A, a gente tinha aí um sangue do tipo B. E se aglutinasse a do tipo B, a gente tinha o sangue do grupo A. Tá? E aí, assim sucessivamente. Tá? Então, não é o teste normal, aquele teste normal que vocês estão acostumados, né? Pinga no A. Ah, aglutinou no A, então é tipo A. Ah, aglutinou no B, então é tipo B. Ah, não aglutinou em nenhum dos dois, é O. Né? Ah, aglutinou nos dois, então é do tipo AB. Aqui é uma situação diferente, não é a situação convencional que vocês estão acostumados, né? Então é uma condição experimental, porque eu queria saber se vocês realmente entenderam o que tem no grupo A, o que tem no grupo B, o que tem no grupo O e assim sucessivamente, tá? Então vamos, sem mais delongas, vamos para a questão, tá? Então teremos, por exemplo, se o paciente for do grupo O, o que é que acontece quando esse paciente do grupo O está aqui? Primeiro, eu separo o soro das hemácias desse paciente do tipo O e eu percebo que o soro desse paciente aglutina as amostras do tipo A. Por que isso acontece? Porque um paciente do grupo O tem anti-A e anti-B, e essa hemácia aí é do grupo A. Então, o que é que o sangue tipo O faz, né? Na verdade, o soro desse sangue, ele reconhece essas hemácias do tipo A e aglutina. Agora, as hemácias desse tipo sanguíneo não são aglutinadas pelo soro do paciente anti-A e anti-B, porque a gente sabe que as hemácias do grupo O não têm nenhum antígeno A, nenhum antígeno B. Tá? Então, esse seria o fenótipo, né, de um paciente com no paciente do grupo O utilizando esses dois reagentes. Beleza, fiz do grupo O. Vamos lá. E se ele fosse do grupo AB, por exemplo, né? Então, o soro do grupo AB não tem nem anti-A nem anti-B. Então, ele não aglutinará, né, as hemácias do grupo A. E com relação ao soro, ó, o soro do paciente O que eu tenho tem anti-A e anti-B. Ele aglutina com certeza, né, essas hemácias. Então,
seria o fenótipo do paciente AB utilizando esses dois reagentes? O soro dele não aglutinaria as hemácias do tipo A, por quê? Porque pacientes do grupo AB não têm anticorpos nem anti-A nem anti-B. E as hemácias dele seriam aglutinadas pelo paciente, pelo soro do paciente do grupo O, porque no grupo O tem tanto anti-A quanto anti-B. Tá? Então vamos continuar nos outros dois grupos sanguíneos. Nós temos o grupo sanguíneo B. O que acontece? O paciente for do grupo B. Quem é do grupo B tem hemácias. Quem é do grupo B tem anticorpos anti-A. Então, se ele tem anticorpos anti-A, quando ele fosse colocado em contato com o paciente A, ele aglutinaria, com as hemácias do paciente A, ele aglutinaria essas hemácias. E o que aconteceria se a gente pegasse as hemácias do grupo B e colocasse em contato com o soro do paciente O? Ora, o soro do paciente O tem anti-A e anti-B. Se ele encontra hemácias do grupo B, ele vai exatamente aglutinar essas hemácias. O último tipo sanguíneo, se o paciente for do grupo A. O soro do paciente A tem anti-B, então não vai aglutinar as hemácias do grupo A. Enquanto que as hemácias do paciente do grupo A são também aglutinadas pelo soro anti-A, anti-B, uma vez que tem o anti-A que reconhece as hemácias desse grupo. Então, gente, e agora? Né, como é que resolve a questão? É só observar, gente, quais os grupos sanguíneos que não mostram coincidência em sua definição, ou seja, que são únicos na sua descrição. Não entendi, professor. Vamos ver aqui o que eu fiz aqui para vocês. Ó, veja que a gente tem aqui, ó, o grupo AB, o grupo B e o grupo A. Só em relação às hemácias. Ó. Se o paciente for do grupo B, suas hemácias serão aglutinadas pelo soro anti-A e anti-B. Se o paciente for do grupo A, suas hemácias serão aglutinadas pelo soro anti-A e anti-B. Tá? Então, veja, esses dois aqui eu não consigo separá-los, né, somente utilizando esse teste. Tá? Mas se vocês observarem, gente, veja aqui, ó, o paciente tipo O ele é diferente de todos. Ó. Suas hemácias não serão aglutinadas. Né? E para os outros casos, ó, serão. Então, quando as hemácias não são aglutinadas pelo soro anti-A, anti-B, eu tenho certeza que ele é do grupo O. Por que eu tenho certeza que ele é do grupo O? Porque se as hemácias não forem aglutinadas, ele não pode ser do grupo AB, não pode ser do grupo B e não pode ser do grupo A. Se ele não pode ser do AB, do B, nem do A, ele só pode ser do O. Então, com esse simples teste de testar as hemácias do sangue, que eu não sei de quem é, frente ao soro do paciente O, se eu não observar a aglutinação, eu já sei que trata-se de um indivíduo do grupo O. Aí agora, será que eu consigo identificar mais um, né? Só por as hemácias, não, ó, porque veja, serão. Então, todos esses grupos, o grupo AB, o grupo B e o grupo A, têm suas hemácias aglutinadas pelo soro anti-AB, anti-A e anti-B, que é do paciente tipo O. Mas agora, eu tenho uma outra pergunta. Né? Eu tenho a questão da reação do soro desses pacientes com hemácia do grupo A. Então, observem aqui a marcação que eu fiz. Observem que o sangue do tipo AB e o sangue do tipo A, eles têm a mesma definição. Ou seja, não dá para definir entre os dois. O soro não aglutina as hemácias, ó, o seu soro não aglutina as hemácias, e as hemácias serão aglutinadas pelo soro do paciente O. Então, quando ocorre isso, ou seja, a não aglutinação das hemácias do tipo A e as hemácias aglutinadas pelo soro anti-A anti-B, eu não sei se é A ou se é AB. Portanto, eu não consigo identificar os grupos nem A nem AB. Aí o que é que me sobra, gente? Eu tenho mais um perfil único aqui. Ou seja, toda vida que eu observar a aglutinação das hemácias do grupo A e que as hemácias de um determinado paciente forem aglutinadas é uma coisa e a outra.
né, que as suas hemácias forem aglutinadas por sangue do tipo AB, eu tenho um do grupo B. Então, qual era a resposta da questão? A resposta da questão era exatamente pacientes do grupo O e pacientes do grupo B. E a justificativa era exatamente essa que eu acabei de expressar aqui para vocês, né? E você teria que dizer que os únicos fenótipos possíveis, né? Esses possuem fenótipos únicos, né? O grupo B sempre vai apresentar essa característica devido à presença de anticorpos anti-A e da aglutinina ou do aglutinogênio B na hemácia, e o do paciente O, porque não a sua hemácia são as únicas hemácias que não são reconhecidas pelo soro anti-A e anti-B. Tá bom? Então, a resposta dessa questão são essas duas estrelinhas, pacientes do grupo O e pacientes do grupo B. Dando prosseguimento, né, à nossa correção, veja. A segunda questão fala, em um ensaio do Westenblot, o farmacêutico trocou a ordem dos passos e empregou um segundo anticorpo conjugado, o segundo anticorpo também é chamado de conjugado, no lugar do soro do paciente e vice-versa. Nesse caso, teríamos falsos positivos ou falsos negativos? Justifique sua resposta. Então, gente, no texto dessa questão, né, tem várias maneiras de escrever o texto dessa questão, mas tem alguns pontos que tem que ter na resposta da questão. O primeiro, gente, né, é responder essa questão. É falso positivo ou falso negativo? Então, a primeira coisa seria responder que são falso negativos, né? São possíveis ou é possível o aparecimento de pacientes com resultados falso negativos. Por que isso ocorre, gente? Porque o sinal positivo no ensaio de Westenblot, ele é dado por uma reação química catalisada por uma enzima que está ligada ao segundo anticorpo, ou anticorpo secundário, ou conjugado, que é os 3 nomes que ele pode receber. Tá? E o que acontece, gente? Esse anticorpo secundário ele é colocado em contato com o antígeno, no primeiro passo do Westenblot. Tá? Então, o anticorpo secundário não tem afinidade pelo antígeno. Se ele não tem afinidade pelo antígeno, ele será removido durante a lavagem. E aí depois eu adiciono, né, o anticorpo do paciente. Então ocorre a reação antígeno-anticorpo. O problema é que um antígeno reconhecendo o anticorpo eu não consigo ver. Então, se o paciente era de fato positivo, ele reconheceu no segundo passo, mesmo eu trocando. Tá? O problema é que um reconhecimento antígeno-anticorpo não é sempre visualizado. Né? Não dá para visualizar no ensaio de Westenblot. Né? Então, o que acontece? Você precisaria dizer também que o resultado ele permanece negativo para pacientes positivos e negativos, pois não é possível observar a ligação entre o anticorpo do paciente e o antígeno, que de fato ocorre se o paciente for positivo. O problema é porque não tem nenhuma enzima para sinalizar. Tá? Então, é importante que você siga nessa questão esse raciocínio de resposta. Primeiro, dizer que o resultado positivo é dado pela reação catalisada pelo conjugado, reação catalisada pela enzima ligada ao segundo anticorpo. Você tem que dizer também que o segundo anticorpo não tem afinidade por antígeno, e sim pela fração FC de anticorpos, né, de maneira geral, e que esse anticorpo aí o processo de lavagem antes da adição trocada, né, do primeiro anticorpo no lugar do segundo. E que essa reação ocorre, né, mas ela não consegue ser visualizada, dando, portanto, um resultado falso negativo no caso do paciente estar contaminado. Tá? Então, gente, nessa questão, observei bastante confusão dos alunos, confusão entre termos, tá? Confusão da metodologia e também muita coisa incompleta. Né? Então, assim, toda vida que a gente vai responder, gente, uma questão discursiva, aquela questão é uma mini redação, tá? Que tem que ter começo, desenvolvimento e fim. Tá? Então, a justificativa, né, que a questão pede para justificar, você tem que dizer o que é um resultado positivo. Para dizer que é falso positivo, tem que dizer o que é um resultado positivo. Como é que eu vejo um resultado positivo nesse teste? Eu vejo a partir, né, tem gente que pode ir até além, né,
eu vejo a partir da revelação dessa atividade enzimática em um filme fotográfico, por exemplo. Se eu não tenho a enzima, eu não tenho a reação enzimática, então eu não tenho o produto dessa reação, que é a geração de um composto fluorescente, capaz de queimar o filme, né, capaz de gerar uma mancha no filme, né, a reação positiva no filme. Tá? Então, gente, muita gente não acertou a questão toda, ganhou apenas poucos pontos, ou quando realmente fugiu daquilo não ganhou absolutamente nada, porque tem que seguir essa resposta, porque não é simplesmente colocar os termos, né, da resposta, e sim responder o que a gente está perguntando. Então, justificar significa dizer o que é o positivo e por que não dá positivo. Tá? E para responder essas perguntas que eu acabei de falar, a estrutura da resposta precisa ter, no mínimo, esses itens que eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Vamos dar prosseguimento. Então, é possível determinar a sequência de DNA de um eucarioto a partir de seu conjunto de RNA mensageiro? Justifique sua resposta. Então, a primeira coisa que eu pergunto é uma resposta sim ou não. A resposta é não, porque eu não consigo determinar a sequência de DNA de um eucarioto a partir do RNA mensageiro. Mas por quê? Né? Que é exatamente o justifique sua resposta. O DNA complementar, que poderia ser gerado a partir do RNA mensageiro, ele é constituído apenas de exons, deixando a sequência de DNA que eu vou refazer ou reconstituir incompleta. Então, eu não consigo determinar a sequência de DNA, tá? Porque determinar a sequência de DNA é determinar a sequência em sua totalidade. Né? Então, se eu pegar essa sequência que eu obtive a partir do DNA complementar, ele vai me dar origem a outra sequência, tá? Uma vez que ele vai combinar termos que não estão nessa ordem na sequência de DNA do eucarioto. Ele vai misturar, além de ter fragmentos faltando, eu vou ter fragmentos misturados. Tá? Então, acabo determinando outra sequência que não é igual à sequência de DNA do eucarioto. Tá bom? Então, essa questão é uma questão bem comum, né? Uma questão clássica que sempre aparece quando se fala de splice de RNA. Tá? Então, o RNA de eucariotos ele sofre um processo de rearranjos, né, onde as sequências intrônicas, né, são perdidas e eu tenho a combinação dos exons. Né? Então, o DNA, o RNA mensageiro, né, maduro de seres eucariotos, ele não dá para reconstituir o DNA de seres eucariotos, porque todas as sequências intrônicas foram perdidas e o RNA mensageiro é de fato um produto da combinação dos exons. Tá bom? O que ocorre se, por mutação, for gerado um códon de parada no meio de um gene que codifica uma proteína? Justifique. Então, nessa questão, gente, o que eu vou ter que colocar? Assim, ao ser traduzido, gente, o RNA mensageiro, ao ser traduzido, o RNA mensageiro correspondente seria gerado uma proteína menor do que a original, tá? Pois a adição de aminoácidos seria interrompida a partir do códon de parada. Possivelmente, essa proteína teria sua função comprometida, tá? Então, o que é isso, gente? Você gerou um códon de parada no meio da sequência de DNA que codifica uma proteína. O que é que isso vai acontecer? O RNA mensageiro vai ser fabricado, né, com aquela alteração, né, mas ele vai lá com a quantidade de pares de base normal para fazer a sua tradução no citoplasma. O que acontece, gente, é que a tradução ela vai se processar até a chegada do códon de parada. Quando chegar o códon de parada, eu vou ter o desacoplamento do ribossomo e a parada da síntese daquela proteína. Tá? E aí, gente, aquela proteína para de ser sintetizada e aí você tem a função dessa proteína pode ser comprometida. Muita gente colocou que ela é obrigatoriamente comprometida e isso não é verdade. Tá? Ela pode ser
comprometida, tá? Quando eu falo comprometida, eu posso dizer que a função aumenta, diminui ou é extinta. Tá? Então, aumentar a função também é comprometer, né? Parece um paradoxo, né? Que nem sempre é bom que eu tenha uma função proteica, uma função enzimática demasiada, né? Então, às vezes, produzir demais uma proteína é deletério, né? É ruim para o ser vivo. Tá? Então, por exemplo, a gente está aí numa pandemia de Covid, né? Não tem nada a ver a pandemia com um cólon de parada, mas é só para dar o exemplo de que às vezes proteínas, né, são produzidas em demasia e essas proteínas podem causar problemas, né? Basta falar do que a gente chama de tempestade de citocinas que ocorre, né, nos indivíduos acometidos por formas graves da Covid-19. Tá? Então nós temos assim uma superprodução de citocina. Não tem nada a ver, repetindo, não tem nada a ver com a de parada. É só um exemplo em que nós temos um excesso de produção e isso é ruim. Tá? Então, as citocinas são produzidas em demasia e isso causa um dano aos tecidos do hospedeiro, sobretudo os tecidos do sistema respiratório. Tá joia? Só para dar esse exemplo. Tá? Mas, assim, nem sempre ter uma melhor ou maior função ou produzir mais é sempre bom. Tá? Outra questão clássica, né, que sempre aparece em provas de biologia molecular é essa aqui. O que ocorreria durante a duplicação do DNA se as ligações de hidrogênio não fossem rompidas? Provavelmente isso seria a falha de que enzima envolvida na replicação. Então a primeira coisa é você dizer que a enzima é helicase, né? Porque é a helicase que tem essa função de desenovelar o DNA e também provocar aí a catálise dessa quebra de ligações de hidrogênio. O rompimento das ligações de hidrogênio entre as cadeias de DNA é fundamental para a replicação e transcrição do DNA. Então, o que acontece? Se ela é fundamental para a replicação e transcrição do DNA, a replicação e a transcrição do DNA estariam comprometidas. Então, os processos de transcrição, ou seja, RNA transformando, RNA produzindo, DNA produzindo RNA, replicação, DNA dando origem a duas moléculas de DNA e a própria tradução seriam comprometidos. Tá? Por que seriam comprometidos? Transcrição, eu já falei lá em cima, né, no primeiro quesito. Seria interrompida porque eu preciso quebrar a ponte de hidrogênio para fazer o RNA mensageiro. Tradução seria então comprometida por quê? Porque se eu não tenho RNA mensageiro, como é que eu vou ter proteína? E replicação ficaria também comprometido porque a quebra das ligações de hidrogênio é necessária para que haja a multiplicação, a duplicação do DNA também. Tá? Então, esses seriam os pontos que a gente teria que abordar nessa questão. Gente, essa questão foi bem problemática, né? Porque, infelizmente, né, muitos conseguiram acertar a parte dela, mas eu observei aqui, gente, muita cópia direto da internet. Tá? Para dar exemplos, né, só para vocês verem que às vezes o professor fica muito triste também, né, que o pessoal acabou colando sem nem ter o trabalho de ler. Né? Apareceu falando de hemácias aqui, nessa questão, observe que eu não falo nada sobre hemácias, não falo nada sobre sangue, né? Então nem todo crime tem sangue, né? Se matar uma pessoa enforcada ou envenenada, não necessariamente tem sangue. Tá? Vi várias coisas sobre teste de paternidade aqui, né, gente? Então, são as horas que a gente fica um pouco triste, né, que a pessoa teve um tempo até estendido para fazer essa prova, né? Eu recebi provas após o tempo, né? Inclusive após o tempo que já havia sido prorrogado, mas infelizmente eu ainda observei isso nessa questão. Tá? Então, eu peço assim, descrever os procedimentos e técnicas que você usaria para identificar um culpado de um crime de assassinato a partir do material genético do criminoso. Tá? Então, gente, eu teria, né, que, para identificar o culpado do assassinato, eu teria que pegar a pessoa, material genético da pessoa assassinada e do provável assassino ou dos prováveis suspeitos.
E aí você teria, né, que colocar as técnicas, né, citar as técnicas que seriam utilizadas e depois descer aos procedimentos, né, aos passos de cada uma dessas técnicas. E no final, você teria que dizer como é que você faz para dizer quem é o culpado e quem é ou se o rapaz é culpado ou não do assassinato, tá? Então, gente, há várias maneiras de responder essa questão. Eu vou citar alguns que eu vi, né, nas respostas de vocês, que foi exatamente a utilização da técnica principal de hibridação, né, hibridação de DNA, o Southern blot, e, e o outro foi sequenciamento, foi o que eu me lembro agora. Tá? Então, gente, não basta para essa questão você dizer assim, utilizaria o Southern blot, certo? Quando você fala utilizaria o Southern blot serve para muitas coisas, né, fora isso aqui. Então, você teria que pegar o material genético da vítima, o material genético, dando exemplo do Southern, tá? Material genético da vítima, material genético do suspeito. Você teria que extrair o DNA desse material genético, certo? Digerir esse material genético com enzimas de restrição, com as mesmas enzimas. Essas enzimas de restrição iam reconhecer, né, fragmentos específicos, né, cada enzima de restrição reconhece um fragmento específico, e iria cortar o DNA tanto da vítima quanto dos suspeitos. Então, esses cortes no DNA, eles geram fragmentos. Tá? E esses fragmentos, gente, têm tamanhos diferentes. Por que eles têm tamanhos diferentes? Porque há certa variação, né, pequena, mas há entre uma pessoa e outra. Então, essa variação permite que alguns sítios dessas enzimas fossem perdidos. Então, o que é que ocorre? Tem pessoas que têm mais sítios para determinadas enzimas do que outras. E é isso que é fundamental nessa resposta. Se você não fala isso, você não está descrevendo de fato como a técnica faz para detectar o criminoso. Você não consegue detectar o criminoso. Tá? Então é exatamente isso, gente. Como as sequências variam um pouco, você acaba colocando um pool, né, diferentes enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição vão sair procurando o sítio de restrição delas dentro do material genético da vítima e do material genético do suspeito, e eventualmente alguns desses sítios vão estar presentes em umas sequências e outros não. Tá? Então, o que é que você tem que mostrar? Que o material genético do suspeito está presente na vítima. Né? Porque no material genético que a gente colhe da vítima, vem o material genético do suspeito e vem o material genético da vítima. Né? Então, o que a gente quer saber de fato? Se tem material genético do suspeito na vítima. Como é que eu vou fazer isso? Comparando os DNAs encontrados diretamente no suspeito e encontrados na vítima. Tá? Então, e aí como é que você digeriu esse material, depois você vai correr esse material em um gel, né, normalmente um gel de poliacrilamida, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai usar sondas de DNA que reconheçam, né, sequências genéricas de DNA. Para quê? Para você marcar radioativamente essas bandas. Né? A maioria das pessoas usou essa técnica, né, na resposta. E aí você vai ver diferentes padrões de migração. Né? Por quê? Porque se os sítios variam entre as pessoas, né, você vai conseguir discernir entre um suspeito e outro. Tá? Vai saber se aquele material genético encontrado na vítima é o mesmo que você colheu do suspeito. Se esse material for o mesmo, gente, o que, que vai acontecer? Esses fragmentos de DNA, né, o DNA que você extraiu de cada um deles, após ser cortado, né, em diferentes locais, né, por diferentes enzimas,
Se eles geram fragmentos de mesmo tamanho, isso indica a proximidade genética entre eles. Se de repente começam a surgir bandas que não estão presentes, né, nos dois, ou seja, no material colhido da vítima, né, do criminoso, né, que deixou o material na vítima, e dos suspeitos. Tá? Então você está avaliando os dois. Ó, você pegou, extraiu o material genético dos dois, você cortou com várias enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição cortaram onde elas são, onde o sítio dela estava presente. E aí você fez uma eletroforese dessas proteínas, separou essas proteínas por tamanho, né? E aí agora você inseriu as sondas para marcar esses fragmentos. Então, se você começa a encontrar fragmentos que têm tamanhos diferentes, né, comparando o material genético do criminoso colhido da vítima e o material genético do suspeito, você vai chegar à conclusão de que o determinado suspeito não é de fato quem cometeu o crime. Tá? Então, resumindo a ópera, quando você está trabalhando com dois materiais genéticos idênticos, depois de digerir com as enzimas, essas enzimas vão reconhecer diferentes sítios. Né? Se todos os sítios reconhecidos são iguais, o que é que vai acontecer? Né? O mesmo lugar, ele reconheceu, na base 40 eu reconheci, na base 80, na base 190, na base 1,5 milhão, 1,480,000, sempre o mesmo sítio, geram fragmentos do mesmo tamanho. Quando eu corro e comparo lado a lado, eu mostro que o material encontrado na vítima é igual ao do suspeito. Tá? Esse foi a principal técnica utilizada pelas pessoas. O que é importante, gente? Por que as pessoas não conseguiram acertar completamente essa questão ou ganharam apenas uma porcentagem? Tá? Gente, muitos erros básicos de o que é um Southern Blot, que a gente explicou lá na aula, né? E mesmo assim vocês acabaram utilizando também a internet, né? Inclusive eu aceitei respostas que não foram abordadas, mas estavam certas, né? Eu aceitei também, né? Tipo, teve gente que não disse que sequenciaria as regiões hipervariáveis, né, dos suspeitos e do material genético, né, descreveu e acertou a questão, embora a gente não tenha falado isso, né, na nossa disciplina, eu aceitei porque está certo. Né, então, realmente está certo e responde a pergunta e seria teoricamente possível. Então, acabei aceitando. Tá? Então, essa questão foi extremamente problemática por isso, porque a gente observei que muitas pessoas acabaram coletando texto de outros locais e colocando aqui sem adequar, né, sem ler de fato e realmente responder a pergunta. Muitos erros básicos com relação à eletroforese, né, com relação ao reconhecimento do DNA, as enzimas de restrição. Então, assim, realmente não considerei, né, porque estava errado. Né? Então, esses foram os problemas que eu encontrei nessa questão. Tá? Então, teve gente que só botou a técnica, né? A técnica não responde, não é isso que eu estou perguntando, né? Descreva os procedimentos. Você tem que descrever, não é citar, né? Não tem nenhum termo aqui que fala em citar. É descrever técnica e procedimento. Tá? Então, procedimento seria a ordem, né, das técnicas que você utilizaria, né? Ou os passos das técnicas, tá bom? Então, muita gente acabou errando essa questão porque falta de atenção mesmo e de organizar as ideias aí na hora de escrever. Então vamos para essa questão. O padrão ouro para o diagnóstico do Covid-19 em sua fase aguda é a PCR em tempo real, realizada após uma reação utilizando a transcriptase reversa. Seria teoricamente possível substituir a PCR em tempo real pela PCR convencional nesse protocolo? Isso só para você não confundir que eu estava mandando fazer PCR de RNA, né? Então eu já falo o protocolo lá em cima, né? Que é um RT-PCR, transcriptase reversa PCR, seguido, né? Uma reação de transcriptase reversa seguido do PCR em tempo real, tá? Para você não confundir por isso, eu coloquei seria teoricamente substituir a PCR em tempo real
pela convencional nesse protocolo, tá? Para você não confundir e dizer, não, que PCR não amplifica RNA, né? Só para não ter esse tipo de problema, eu coloquei isso aqui. Haveria alguma consequência sobre a acurácia desse novo teste? Justifique, tá? Então, eu coloco, observe que eu coloquei teoricamente. Então, aí, a não existência de um teste padronizado, né, de um teste aprovado pela Anvisa para PCR convencional não invalida a resposta dessa questão, tá bom? Então, eu quero saber se, teoricamente, então, na verdade, o que eu estou perguntando aqui nessa questão é se você sabe as diferenças entre uma PCR e uma PCR em tempo real. Tá? Por isso que eu coloco que na resposta é preciso saber, é preciso escrever, na verdade, o princípio das duas técnicas. Tá? Que na técnica de PCR, a gente, de PCR convencional, a gente precisa fazer a revelação em agarose. Preciso correr um gel de agarose, eu preciso fazer uma eletroforese em gel de agarose, tá? Para comparar, para ver o tamanho, se o tamanho da banda amplificada corresponde ao tamanho da banda esperada para a Covid-19. Tá? E já no teste do RT-PCR, eu tenho um gráfico de fluorescência que me coloca essa amplificação do gene, né, em forma de fluorescência. Tá? Então, muita gente diz que não é possível porque o PCR não é capaz de identificar o gene do Covid-19, né, o material genético Covid-19. É sim, gente. Né, tem artigos já de PCR e de qualquer outra doença, tá, gente? O PCR tem primers específicos, né? Tanto real quanto em tempo real quanto o PCR convencional. Então, a existência da amplificação, ela é a prova cabal de que há, de fato, a presença do material genético do vírus, tá? Aqui convertido em DNA complementar. Então, a resposta dessa questão é que sim, né, gente? É possível sim, teoricamente. Na verdade, é possível, inclusive, na prática, né? Já que esse procedimento já foi descrito. Né? Então, a diferença, gente, é que a sensibilidade do teste, né, muita gente confundiu a sensibilidade com especificidade, mas eu acabei considerando também. Tá? Então, eu falo, para não colocar mais esse problema na resposta de vocês, eu troco pelo termo acurácia, né? Que eu botei a própria definição na prova. Né? Capacidade de determinar o resultado correto, para vocês não precisarem ficar escrevendo na cabeça com os conceitos, né? Não ser mais um complicante essa questão, os conceitos de sensibilidade e de especificidade. Tá? Sensibilidade é a capacidade de detectar o patógeno, especificidade é a probabilidade de ser ele mesmo. Tá? Então, é mais ou menos esse conceito que deve ter na cabeça. Tá? Sensibilidade está ligado ao conceito de falso negativo, ao passo que especificidade está ligado ao conceito de falso positivo. Tá? Então, são alguns pontos sobre sensibilidade e especificidade que eu troquei pelo termo acurácia para não ser mais um complicador da questão. Tá? Que você pode usar acurácia e a acurácia consegue substituir um ou e o outro. Tá? A acurácia pode ser só sensibilidade, a acurácia pode ser só especificidade, pode ser o conjunto deles. Então, não, usando esse termo, vocês não incorreriam em nenhum problema. Tá? Por isso eu coloquei a acurácia. Tá joia? Então, nessa questão, você precisaria falar sobre o princípio das técnicas, dizer como elas detectam o patógeno, e aí, como elas detectam, você já fala que a PCR em tempo convencional, a PCR convencional consegue determinar. Tá? Só uma curiosidade, tá, gente? Muita gente fala que teria o fator tempo. De fato tem, tá, gente? Mas esse tempo ele não é uma coisa, digamos assim, absurda, né? Um gel de agarose, né? Você correr um gel de agarose, você tem um tempo aí entre 30 e 40 minutos. Uma reação de PCR em tempo real, a Covid deve estar ali entre 2 e 4 horas. Né? Então você teria aí meia hora a mais, meia hora a menos. Então isso não é obrigatoriamente um limitante. Né? É lógico que é melhor fazer o PCR em tempo real, porque a sensibilidade é maior,
né? E a gente consegue fazer mais amostras por vez, tá? Mas isso não impossibilita a utilização, mesmo que teórica, né, do PCR convencional, tá bom, gente? Última questão. Uma das mutações cromossômicas estruturais possíveis é a troca de braços entre os cromossomos. Se é a troca e não a perda da informação genética, ou seja, o genoma não perde, de fato, nenhum fragmento cromossômico. Por que essas mutações são tão deletérias ao organismo? Então, gente, observe, muita gente se confundiu essa questão e foi dar exemplos de mutações desse tipo, né? E suas consequências. Então, isso não está sendo perguntado nessa questão. Eu já estou dizendo que essas mutações são deletérias, né? Eu já quero saber por que elas são deletérias, uma vez que elas não geram, pelo menos nessa questão, estou dizendo que não gerariam perdas de material, tá? Genético, de fato. Tá? Então, restringindo só para esse particular que eu coloquei nessa questão. Gente, a troca de braços entre cromossomos gera, né, ou pode gerar, grandes problemas. Tá? Mas por que se eu não tenho perda obrigatória de material genético? Veja, gente, quando você quebra um pedaço, observe que ele pode entrar de um lado ou do outro. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Certo? Vamos mais. Esse gene, gente, onde quebrou, pode ser o meio de um gene. Então, esse gene vai ficar incompleto. Tá? Porque vai ter um pedaço num cromossomo e um pedaço no outro cromossomo. E se no outro cromossomo também for partido no meio de um gene? Então, vai gerar um gene que é um híbrido entre um e outro. Então, vai gerar uma proteína aberrante, absurda, né? Porque tem um pedaço de um gene, um pedaço de outro, né? Vários aminoácidos, nada a ver com a função dos dois. Então, essas são das regiões codificantes de proteínas. E das regiões não necessariamente codificantes, né? Que são as regiões reguladoras. Essa ruptura, gente, pode destruir um promotor, pode destruir um tata box, pode aumentar a expressão de um gene que está ali do lado, pode diminuir, pode extinguir. Tá? Então, gente, são todas essas possibilidades. Então, o que você deveria fazer nessa questão? Exatamente isso que eu estou fazendo agora. Descrever as possibilidades que geraria quando eu pego um braço de um cromossomo e coloco no outro. Mesmo sem considerar a perda genética, que pode acontecer. Tá? Mesmo sem considerar. Tá? Porque a gente sabe que mesmo na prática tem alguns tipos de mutação que quando o braço vai entrar em outro cromossomo, ele acaba perdendo um fragmento de DNA. Né? Isso já extrapola a resposta, tá, gente? A resposta acabou quando eu comecei a falar sobre essas perdas, né, do pedaço do braço. Tá? Pode haver recombinação também, né, gente? Tipo, ao invés de interagir com o primeiro nucleotídeo que está lá quebra, eu acabo perdendo 50, 100, 500 nucleotídeos e aí sim eu consigo ligar no cromossomo, né? Então, assim, a questão acaba, mas isso aí é o que pode ocorrer. Então, gente, na verdade, não era aqui para você dizer exemplos, né? Eu quero saber por que elas são deletérias e não exemplos, né, de consequências dessas mutações. Eu já disse que elas são ruins. E aí eu queria saber por que elas são ruins. Tá joia, gente? Então, gente, muito obrigado. Né? Um bom recesso aí para vocês. Né? Um grande abraço também. Valeu.